do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é reincidente, porque é a segunda vez que ela aparece aqui no Análise da Notícia. Te agradeço por ter voltado, apesar de ter passado já uma vez por aqui, né? Apesar do trauma, você voltou. Eu superei, eu faço terapia, tá tudo bem. Obrigado, Samira. Depois você passa o telefone, o Pix do seu terapeuta para a gente fazer uma contribuição ali para ele, tá? Pois bem, a Samira está de volta hoje porque ela e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgaram um relatório que, infelizmente, não tem nada de engraçado. É um relatório trágico sobre uma coisa que é inacreditável, que é o aumento da violência contra as mulheres no Brasil, especialmente o aumento do feminicídio, ou seja, do assassinato de mulheres, numa época ou num período em que os homicídios estão em queda. Quer dizer, e não são só esses os dados. A Samira, obviamente, vai poder descrever com muito mais propriedade do que eu o que o relatório traz, conta, a história que ele conta, mas, assim, já vou adiantar que aumentou estupro, aumentou tudo que tem de ruim, aumentou, e não coincidentemente, no governo Bolsonaro. Samira, explica para a gente o que aconteceu. Toledo, infelizmente as notícias são péssimas. Eu tenho dito para alguns colegas que às vezes eu me sinto mensageira do apocalipse quando eu vou falar sobre esses estudos, porque cada vez que a gente traz um dado novo, infelizmente a gente tem mostrado crescimento da violência contra meninas e mulheres. Em relação aos feminicídios, a gente então fez um levantamento olhando os dados do primeiro semestre desse ano e comparou com o primeiro semestre de anos anteriores. E a gente mostra que, em relação ao ano passado, a gente tem um crescimento de 3,2% no número de mulheres assassinadas em decorrência do gênero, né, que é o feminicídio. E se a gente for comparar com o primeiro semestre de 2019, o crescimento chega a 10,8%. Então, isso é muito significativo num período em que os homicídios no Brasil caíram mais de 20%. Então, o que a gente está vendo é a violência baseada em gênero indo na contramão da tendência de outros crimes contra a vida. Explica para a gente isso, que eu acho que não é claro para todo mundo a diferença de Quer dizer, o feminicídio não é apenas o assassinato de mulheres, é o assassinato de mulheres por um motivo que tem a ver com a questão de gênero, não é isso? Isso, com o fato dela ser mulher. A gente tem, dentro da legislação brasileira, desde 2015, de março de 2015, a qualificadora do feminicídio, que torna o assassinato de uma mulher em decorrência dela ser mulher, da sua condição de gênero, em decorrência de violência doméstica, então se ela é morta por um companheiro, um namorado, um ex-namorado, é classificado, então, como um feminicídio. Ela foi morta por ser mulher. Isso é diferente de um homicídio doloso, por exemplo, ou de um roubo seguido de morte. Uma mulher que morre num assalto, uma mulher que morre numa briga com um vizinho, que ela se envolveu com um vizinho por algum motivo ali e sai numa briga, ou uma mulher Morreu que está por ser atuando... vizinha, não por ser mulher. Essa é a Isso, ou diferença. Morreu por morreu ser por conta do vítima de um assalto. tráfico. Uhum. Exato, morreu em decorrência do tráfico, porque está ali no mundo do crime, né? Pensando em várias das hipóteses mais comuns para a gente pensar crimes contra a vida no Brasil. A maior parte do que a gente consegue medir hoje no Brasil é o que a gente chama de feminicídio íntimo. Então, 8 em cada 10 mulheres assassinadas, vítimas de feminicídio, morreram por conta do companheiro ou ex-companheiro. O autor do assassinato é namorado, marido, ex-marido. Em muitos casos, em geral, essa mulher ela acaba sendo assassinada depois que ela consegue se separar. Então, quando ela rompe com esse ciclo da violência, ou ela está tentando romper com o ciclo da violência, então ela se separa, é o momento em que tem essa escalada da violência, e aí, né, são aquelas manchetes que a gente escuta tanto. O homem não conseguiu lidar com o fim da relação, está frustrado, resolve que ela não vai ter mais nenhum outro relacionamento e vai lá para se vingar da mulher, ele mata ela e às vezes mata até os filhos. Samira, eu tenho uma questão aqui bem... Você estava falando, né? Não entra numa estatística de feminicídio, por exemplo, uma vizinha assassinada, uma mulher que num latrocínio. Mas você entende que existe assim um preconceito estrutural de que as mulheres também podem ser mais visadas, seja como para assaltos, porque são teoricamente uma vítima mais indefesa? Esse vizinho também não poderia ter cometido uma violência se não fosse um homem? De alguma maneira você entende dessa forma também?
que essa violência contra a mulher ela estaria acima até das estatísticas? Sim, o que a gente sabe é que o feminicídio ainda é subnotificado no Brasil. Então, se os números que a gente divulga hoje já são absolutamente preocupantes e absurdos, o fato é que eles são maiores do que a gente consegue, de fato, mensurar. Então, sim, existem essas hipóteses, né, de crimes contra a vida de mulheres que ocorreram em decorrência do gênero feminino e que não são classificados de forma adequada pelas polícias, porque tem uma dificuldade, muitas vezes, em investigar esses crimes, né? Então, por exemplo, talvez o jeito mais fácil e explícito para o nosso, né, para quem está nos acompanhando aqui entender, é um estupro seguido de morte. Né? Essa mulher, ela foi estuprada, teve uma violência sexual e depois foi assassinada. Um estupro seguido de morte vai ser um feminicídio. Né? Então, é comum que mulheres morram por ser mulheres e que isso acabe não entrando na estatística. Então, por isso até que a maior parte dos casos que a gente consegue medir são esses casos de violência intrafamiliar. É difícil que um crime que acontece no ambiente público, por exemplo, seja adequadamente classificado como feminicídio. Mas quando acontece num contexto familiar, quando já existe uma hipótese de que o autor é algum parente, em geral, isso acaba entrando na estatística de forma adequada. Então, se a gente está debatendo um problema que já é preocupante, o fato é que ele é ainda mais elevado do que a gente está conseguindo estimar. E tem um motivo para a gente ter uma classificação específica, que é o dado que vocês levantaram é assustador, né? São 699 mulheres assassinadas entre janeiro e junho de 2022, exclusivamente por serem mulheres. Dá uma média, segundo o cálculo de vocês aqui, 4 assassinatos por dia, ou seja, a cada 6 horas uma mulher é assassinada simplesmente porque é mulher, né? E é importante classificar dessa maneira, porque se você quer diminuir essa estatística, você precisa ir na causa do problema, e a causa do problema é o problema, né? Quer dizer, se você não entender que isso é porque o machismo, porque o homem acha que é dono da mulher, enfim, se não abordar por aí, não vai ser colocando mais polícia na rua que se resolve esse tipo de crime, não é isso? Exatamente. A gente precisa mostrar e dar visibilidade para o problema, que não é um problema exclusivo do contexto brasileiro, mas é mais grave aqui, né? E tem se agravado ao longo dos últimos anos. E eu acho que um segundo fator, Toledo, tem a ver com a gente... desculpa, eu me perdi, eu estava falando para dar visibilidade, os cachorros estão latindo, perdão. Não, você estava explicando por que é necessário classificar dessa maneira para se conseguir ter algum tipo de ação específica para combater esse crime especificamente, que, ao contrário dos outros, está crescendo. Porque a gente precisa, e aí acho que é isso, né? Primeiro, a qualificadora do feminicídio é importante, porque ela dá visibilidade para um fenômeno que historicamente ocorre na sociedade brasileira, que decorre do machismo, do patriarcado, né? De um comportamento misógino, que ainda entende a mulher como propriedade, né? Então, tanto que a maior parte desses casos decorrem de homens frustrados com o rompimento, né? Então, como se ele não pudesse nunca ser abandonado pela sua companheira. Eu acho que esse é um ponto. E tem um segundo ponto também, que a gente costuma falar, que todo feminicídio é evitável, Toledo. Todo feminicídio é evitável, porque essa mulher ela não vai ser assassinada, assim, ao contrário do que se falava antigamente, de olhar para esses crimes como crimes passionais. Na verdade, a gente está falando de um crime que decorre de uma escalada de violência. Não é que esse homem ele é apaixonado e trata muito bem a sua companheira e do dia para a noite ele resolve assassiná-la. Ele começa um comportamento em que ele começa a tratá-la mal, com ofensas verbais. Isso se torna, eventualmente, uma violência patrimonial. Então, ele começa a controlar o dinheiro dela, ele controla com quem ela conversa, ele impede que ela converse com os parentes, que ela tenha amigos, que ela saia, que ela se vista da forma como ela quer. Ela começa a ser agredida fisicamente, eventualmente ela vai sofrer violência sexual. Então, tudo isso já são sinais de que existe essa evolução, né, que é o que a gente fala, dessa espiral de violência. Então, é uma espiral. Essa violência ela vai se agravando até que, eventualmente, essa mulher acaba sendo assassinada. Então, é importante a gente destacar isso, porque todos esses assassinatos que estão crescendo, esses feminicídios que estão crescendo ao longo dos últimos 4 anos, né, que a gente tem esse recorde desde que existe a legislação, agora no primeiro semestre de 2022, eles poderiam ter sido evitados se a gente tivesse
políticas públicas de acolhimento e enfrentamento à violência contra a mulher. Então, é um problema de política pública, né? E é por isso que a gente precisa de uma legislação que tipifique o feminicídio e que a gente precisa de recursos voltados a essas políticas. Samira, desculpa, Bombig, só para aproveitar o gancho que ela acabou de criar aqui, gancho é o jargão jornalístico que a gente usa para quando a gente tem uma desculpa para fazer uma pergunta, né? Ou uma observação. Muito se falou durante a campanha eleitoral desse ano para explicar a diferença gigantesca das intenções de voto entre as mulheres e entre os homens. Vamos lembrar, entre os homens, Bolsonaro empatava com o Lula e a vitória se deve basicamente às mulheres e aos pobres, né? E se especulava qual o motivo de as mulheres terem esse comportamento. Para mim, meio óbvio, diante do descaso e de como Bolsonaro despreza as mulheres publicamente em várias ocasiões, destratando jornalistas, por exemplo, mas não muito mais do que isso, né? E havia relatos durante a campanha eleitoral, pesquisas qualitativas feitas com mulheres que diziam: nesses últimos 4 anos, a minha vizinha está apanhando mais. Nunca era ela, né? Sempre era alguma conhecida, uma parente, uma amiga. Está apanhando mais do marido, está sofrendo mais, etc, etc. Aparentemente, por essa estatística, isso tinha um fundo de verdade, né? Sim, tem um fundo de verdade, e a gente tem outros registros que corroboram isso, né? Além dos dados de morte, se a gente for olhar, por exemplo, chamados por 190, que é o número de emergência da Polícia Militar, só no ano passado foi uma ligação por minuto de denúncia de violência doméstica para as polícias militares no Brasil. Nossa. Para a gente ter noção da magnitude, do tamanho do problema. E aí eu acho que uma coisa que responde, né, a sua questão e nos ajuda a pensar nessa relação do governo Bolsonaro com esse fenômeno é que, assim, o feminicídio é um crime de ódio. É um crime de ódio à mulher. E os crimes de ódio todos cresceram no último quadriênio. Cresceu o feminicídio, cresceu a LGBTfobia, cresceram outras formas da violência baseada em gênero. Então, eu acho que, de algum modo, a gente teve também um discurso público mais permissivo em relação a essa violência. Então, além da gente ter um descaso do ponto de vista de políticas públicas, de orçamento voltado ao enfrentamento. Me dá um exemplo concreto violências. desse descaso, por favor, só para quem está nos assistindo saber do que a gente está falando. Bom, a gente está falando que esse semestre, por exemplo, a gente tem a menor execução do orçamento da última década com políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. E esse é um levantamento que o INESC divulgou em setembro, mas que o INESC já vinha fazendo, né, desde há vários anos, e todo o levantamento eles mostram uma redução ainda maior do orçamento voltado, por exemplo, à Casa da Mulher Brasileira, a políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, quando eu falo de descaso, eu estou falando, olha, não tem recurso financeiro, não tem dinheiro, não tem orçamento para implementar. Isso bate na ponta de que jeito? Por exemplo, não tem para onde a mulher que está ameaçada se refugiar. Fica, assim, muitos dos estados, assim, muito desse atendimento, quando a gente fala da mulher em situação de violência doméstica, a gente está falando do funcionamento de uma rede. E essa rede envolve diferentes atores. São atores do município, do estado, Defensoria Pública, Ministério Público, Judiciário. E muitos desses equipamentos dependem de transferências governamentais para sobreviver, né? Para a política pública chegar na ponta. E uma das políticas mais exitosas que a gente tem nos últimos anos e que tem feito a diferença em várias cidades brasileiras, por exemplo, é a Casa da Mulher Brasileira, que é um equipamento público em que o governo federal entra com recurso para construção e depois o Estado faz a manutenção desse equipamento. E basicamente uma coisa muito simples, mas que faz a diferença, que é colocar todos os atores dessa rede no mesmo espaço físico. Uma mulher, por exemplo, que mora em São Paulo, se ela vai para uma delegacia comum, ela vai ter que se deslocar para uma delegacia para fazer um registro de uma denúncia. Ela vai ter que depois se deslocar para um equipamento de saúde, caso ela tenha alguma enfermidade ou ela precise de algum atendimento de saúde. Ela vai ter que ir até o IML, que às vezes é do outro lado da cidade, às vezes ela tem que andar 20, 30 quilômetros para fazer o exame de corpo de delito. Muitas vezes essa mulher está numa situação de vulnerabilidade tal, que ela não tem nenhum recurso para se deslocar para o transporte.
Então, essa ideia de você colocar tudo num espaço físico, você facilita a vida, tanto dos atores, né, públicos, dos equipamentos públicos que ali existem, quanto dessa mulher em situação de violência. Essa era uma política muito importante que, por exemplo, praticamente não tem mais recurso disponível, o governo federal deixou de transferir. Mas aí eu acho, Toledo, só deixa eu fazer um complemento em relação a isso, Claro, que eu acho que tem um problema que é mais grave, que não é, assim, não ter recurso é muito grave, né? Só que a gente está vendo, hoje tem aí os bolsistas da CAPES que não tem nem a bolsa de dezembro, às vésperas de Natal e Ano Novo, porque esse governo deixou todo mundo, né, todas as áreas praticamente sem recurso. Mas eu acho que talvez o mais grave na gestão Bolsonaro foi a perspectiva que se adotou em relação ao enfrentamento da violência contra a mulher. Quando a gente tem a aprovação da Lei Maria da Penha em 2006, a aprovação da Lei do Feminicídio em 2015 e tantas outras, são leis que estão focalizando a mulher enquanto sujeito de direitos, entendendo que a mulher ela está vulnerável à violência doméstica, que isso é parte da cultura brasileira, de comportamentos sociais que estão arraigados e que o Estado precisa intervir. Quando o Bolsonaro assume e ele coloca a Damares como ministra da Família e dos Direitos Humanos, o próprio ministério já mostra, né, o nome do ministério deixa de ser, né, uma Secretaria de Política para as Mulheres e se torna um Ministério da Família, já mostra qual que é a perspectiva que está em voga ali, né, que é uma perspectiva em torno da família. Só que e do chefe da família, que em geral é um homem. Quando você centra na família e ignora a mulher enquanto sujeito de direitos, você está falando na manutenção de uma família que muitas vezes é quem provoca a violência. A gente falou do feminicídio, que é praticada pelo companheiro ou ex-companheiro. Quando a gente olha para o estupro, que também cresceu, mais de 60% das vítimas de estupro no Brasil, e são mais de 60 mil casos por ano, são de crianças de 0 a 13 anos, que são estupradas dentro de casa, por pai, padrasto, tio, primo. Pela família. Pela família. Então, a gente está falando de uma violência baseada em gênero que acontece dentro de casa e que é provocada pela família. E aí você tem uma gestão que vai falar, não, mas a família que vai salvar todo mundo. Sim. Eu tinha interrompido você e antes de você eu já tinha interrompido o Bombig. Bombig, por favor, desculpa a minha interrupção. Eu ia perguntar a avaliação dela da Damares, né? Ela já tocou nesse assunto. Eu queria só lembrar um caso que me pareceu muito emblemático desse ano, que foi uma das coisas mais tristes, que foi aquela procuradora agredida em registro, né? Eu acho que aquilo é bem simbólico, bem emblemático do que ilustra. Não sei se quem está nos acompanhando lembra dessas cenas, lembra da coragem que ela teve de denunciar. Eu queria a tua opinião sobre isso. Assim, obviamente, o jornalismo ele pega um evento que vira notícia e coloca, mas deve acontecer muitos episódios semelhantes a esse também, não apenas nas famílias, você focou muito nas famílias, mas imagino que também em ambiente de trabalho, outro tipo de relação, né? Da mulher ser agredida, da mulher ser insultada e da mulher ser vítima desse machismo. Vou aproveitar e citar duas frases aqui de pessoas que estão nos acompanhando. A Rosemary Monteiro falou: certos homens sentem frustração no controle do poder no comportamento feminino. Quer dizer, quando as mulheres têm dominam a relação ou têm algum poder na relação, né? E o Diego Amorim diz que algumas pessoas acham que não devem se meter na briga do vizinho, mas podem denunciar anonimamente. Depois você poderia comentar isso também. Sim, claro. Bom, sobre a pergunta do Bombig, acho que com certeza, acho que essa violência contra a mulher ela não está restrita ao espaço doméstico, ela também acontece no espaço público e acontece em grandes proporções. E acho também que é algo que se acentuou nos últimos anos, né? O Toledo também tinha dado o exemplo das jornalistas mulheres e o quanto elas foram atacadas durante a campanha, né? Pelo Bolsonaro e por, né, figuras mais à direita. Eu acho que o mesmo acontece, especialmente quando a gente está falando de mulheres em espaço de poder que tem que todos os dias provarem que elas são competentes para a função, que elas podem estar naquele lugar. E, pelo que eu me recordo, no caso dessa promotora, ela tinha uma denúncia, né, contra o subordinado. Contra esse que era subordinado. Então, assim, é isso, é um pouco que surgiu o comentário agora, Toledo, né? Então, como não lida com o fato dessa mulher ela estar num espaço de poder e ter algum tipo de ascendência em relação a ele.
assim, infelizmente, isso é muito comum, isso é um traço da nossa sociedade, que eu acho com o qual a gente vem lidando e vem tentando superar diariamente, mas né, a desigualdade de gênero, ela está posta não só nos números da violência, mas ela também está posta nos dados de inserção das mulheres no mercado de trabalho. Mulheres ganham menos que homens para executar as mesmas funções ainda nesse país. Né? Então, olha a representatividade do nosso Congresso, né? Quantas mulheres nós temos lá. Então, acho que tudo isso é fruto dessa desigualdade de gênero. A grande questão é, quando a gente fala do feminicídio, eu acho que essa é a face mais visível e cruel dessa desigualdade. Uhum. Então, Samira, seria correto, já pensando aqui que a gente vai ter que sintetizar essa meia hora de conversa em 75 caracteres, como você já sabe, já descobriu da última vez, dá para a gente dizer, então, que esse aumento do feminicídio, o aumento dos casos de estupro, ou seja, o aumento da violência contra as mulheres é fruto de descaso, de falta de dinheiro e de uma cultura que, por exemplos ou maus exemplos, vão se enfronhando na sociedade, eu vou ganhando aceitação. Quer dizer, essa cultura já existia. O que aconteceu foi o governo deu uma certa, validou essa né, fazendo propaganda de armas e coisas do gênero. Certamente, eu só colocaria a cultura antes, né? Eu acho que esse é o nosso problema inicial. Quando a gente fala, inclusive, de prevenção, a gente está falando de tentar mudar isso ali na ponta, né? Ainda na infância. Como é que a gente fala com meninos e meninas sobre essa desigualdade para que eles se tornem adultos que não vão reproduzir esses comportamentos, né? Porque isso não é inerente à existência humana. A gente vai aprendendo esses comportamentos. E eu acho que é isso que é importante a gente mostrar. Então, eu acho que isso funciona bem para os 75 caracteres, mas eu colocaria vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, não vamos fazer por menos, não. Vamos lá, então. Quer dizer, então, você acha que o aumento da violência contra a mulher é uma função é ruim essa expressão. Decorre. Ecoa, boa. Tá vendo? É isso que dá falar com gente inteligente, já vai na nossa frente. Ela falou decorre. Mas está ótimo. Decorre, ecoa é mais curto. É menor, o ecoa é menor e você vai ganhar caracteres. Exatamente. Então, a violência contra a mulher ecoa a cultura machista e... Vamos lá, eu preciso ser diferente do Toledo anterior, né? Que fez uma frase, um parágrafo. A violência, vamos lá. E a ausência de orçamento público voltado... Chico fala de prevenção e enfrentamento, mas não vai caber tudo isso, eu acho. A cultura machista, vamos ver quanto já está dando aqui. E a falta de verbos. Falta de verbos. Cabe para políticas públicas ou não? Não. Não, já estouramos, estamos com 82 aqui, que a nossa produção vai tentar dar uma enxugada, mas basicamente o que está saindo porque a gente está falando não só da violência, está falando do aumento da violência. Então, é o aumento da violência contra a mulher, ecoa a cultura machista e a falta de verbas. Não é perfeito, mas acho que dá uma boa ideia do que a gente está conversando aqui, né? Tá, acho que dá uma dimensão do desafio que a gente tem pela frente, né? Que não é algo que a gente soluciona do dia para a noite. Então, eu vou te lançar, nós temos ainda mais 2 minutos, eu vou te lançar a pergunta de alguns bilhões de reais para furar o teto de gastos aqui. Se você tivesse, eu sei que o Fórum faz parte, ajuda o governo de transição com subsídios e documentos e propostas, etc., mas se tivesse uma medida para combater especificamente a violência contra a mulher e o feminicídio, eu sei que uma política nunca resolve, uma coisa só nunca resolve nada, mas uma prioridade, qual seria ela? Bom, talvez tirar do papel alguns dos instrumentos recém-aprovados, né? Nos últimos 2 anos, por exemplo, a gente teve a instituição do Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. A gente quer reduzir feminicídio? Vamos implementar o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, que já é um bom começo. Tem
legislação que altera a lei do Fundo Nacional de Segurança Pública, garantindo recursos específicos para políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Tem lei que determina que o SUSP incorpore todo um eixo de prevenção e enfrentamento à violência baseada em gênero. Então, tem lei que cria o PNAINFO, que é um sistema com estatísticas periódicas para a gente monitorar esse fenômeno. Assim, a gente está falando isso aqui, gente, até agora, mas a gente não tem estatísticas públicas produzidas pelo governo federal que nos mostrem essa violência crescente. Assim, a gente está fazendo esse debate a partir dos dados que o Fórum produz como sociedade civil. Então, isso que é importante você explicar isso, Samira, porque vocês fazem um trabalho super importante que, como você disse, deveria originalmente devia ser um trabalho do Estado, e vocês estão suprindo uma lacuna, né? Como é que vocês fazem? Como é que vocês levantam esses dados? É um trabalho hercúleo, porque nós somos pequenininhos, viu, gente? Para quem está acompanhando aqui, o Fórum é um total de 14 pessoas, incluindo todo mundo. Inclusive a pessoa que faz a limpeza. E a gente utiliza da Lei de Acesso à Informação para coletar esses dados junto às unidades da federação. Então, a gente solicita para as polícias civis e militares, para as secretarias de segurança pública, os dados mensalmente de alguns tipos penais, total do Estado, total de capital, e algumas informações a gente pede os registros mesmo. Então, no caso dos feminicídios, a gente solicita todos os boletins de ocorrência e analisa todos os boletins de ocorrência do país para poder ver qual que é o perfil desse autor, qual que é o perfil da vítima, qual idade tinha essa mulher, perfil étnico-racial, onde é que ela morreu, como é que ela foi assassinada. Então, isso não é curiosidade, isso é uma necessidade para você entender o problema e as causas, não é isso? Claro, porque você não faz política pública se você não conseguir localizar, né? Então, assim, uma mulher que é vítima de feminicídio, a gente precisa de uma abordagem, um determinado tipo de política pública para fazer que chegue até ela. A gente tem Maria da Penha, a gente precisa garantir que os mecanismos da Lei Maria da Penha cheguem nessa mulher que está em situação de violência doméstica para que ela não seja vítima de feminicídio. Isso é diferente de uma política que tem como foco, por exemplo, reduzir o latrocínio, que é um crime de oportunidade que acontece na rua. Então, a gente precisa entender quais são os fatores de risco envolvidos em cada uma das formas de violência. Então, não é um fetiche ou um puritanismo acadêmico. A gente produz isso porque, sem diagnóstico, a gente não faz política pública e, infelizmente, o Estado não vem cumprindo com a sua função de produção de dados e estatísticas sobre crime e violência no Brasil. Então, a gente está fazendo isso há 16 anos. Muito bem, parabéns, é um serviço exemplar o que vocês fazem, e a imprensa deveria reconhecer isso mais, porque, afinal de contas, se nutre desses dados para poder fazer o seu trabalho, né? Bom, Big, tem mais alguma coisa que você queira para fechar? Já estouramos em 2 minutos, mas o assunto vale. Só dar os parabéns, só reiterar o que você já disse, dar os parabéns pelo belíssimo trabalho, extremamente importante. Depois desse elogio, você vai ter que chamar a terceira vez, Toledo. Não, mas não tem resta dúvida, Samira. Pode contar que vamos te explorar. Você vira Pix, hein? Você fica se oferecendo aqui, daqui a pouco a gente coloca de Pix aqui aí. Inclusive, não esquece de passar o Pix da terapeuta lá. Pode deixar, manda para o WhatsApp. Beleza, então. Samira, muito obrigado, parabéns novamente. Espero que na próxima vez que você volte aqui, a gente tenha notícias melhores para dar. Eu também. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado a você. Obrigado. Muito bom, Big. Vamos lá. Até a última vez que eu tinha visto a sua parcial da nossa enquete,